Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui e hoje para falarmos sobre a tese número 23, a última tese do bloco submissão, que vai da tese 17 até a tese 23 hoje, ok? Então aí curta, compartilhe, acione o sininho das notificações, aí deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Mas antes de começarmos aqui, vamos buscar a orientação de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós sabemos que estamos trilhando este caminho e necessitamos, Senhor, da Tua força, da Tua proteção, do Teu cuidado, da orientação do Espírito Santo, Senhor, para continuarmos nessa caminhada até a última tese sobre justificação pela fé. Por isso te rogamos, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo. Que o Senhor fique conosco em mais um dia aqui, em mais essa meditação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a tese número 23, que tem como título o seguinte: cristãos, repetindo, cristãos em crescimento experimentam períodos de submissão e de não submissão. Às vezes dependem de Deus, outras vezes de si mesmos. Repetindo o título da tese 23, cristãos em crescimento experimentam períodos de submissão e de não submissão. Às vezes dependem de Deus, outras vezes de si mesmos. Muito bem. Antes de começarmos aqui, o nosso texto-chave aí da tese número 23, né? Terminando aqui o bloco submissão. São dois livros, mas são 5 textos, né? Cinco passagens. Então, vamos começar aí primeiro por Lucas, capítulo 9, verso 54. Lucas 9, 54. Vamos lá, Lucas 9, 54, que diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Né? Lucas 9, 54. E depois aqui Mateus 16, voltando aqui um pouquinho, Mateus 16, versículo 16, 17, 22 e 23. Então Mateus 16, 16, né? Mas vamos ler o 15, né? Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 17. E o verso 22 diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Porque Jesus estava falando que ele iria sofrer muitas coisas dos anciãos. E o versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Então, Lucas 9, 54, Mateus 16, 16, 17, 22 e 23. São os textos chaves da tese número 23.
23. Ok? Os discípulos caminhavam pela estrada para Cafarnaum, e os seus passos se tornavam mais e mais lentos, até que quase eles perderam de vista a Jesus. Eles estavam tendo uma acalorada discussão e mal notavam que Jesus não mais lhes fazia companhia. Exceto por rápidas olhadelas, né? Jesus olhava-se de vez em quando para assegurar-se de que, né, eles olhavam, né, não Jesus, eles olhavam assim de lado para ver, para assegurar de que Jesus não estava tão próximo para ouvir o que eles estavam conversando. O tema da discussão era um dos favoritos: quem seria o maior no reino? Quem seria o maior no reino? Quando viesse o reino com Jesus, quem seria o maior? Então, certa feita, chegaram ao ponto de incluir a Jesus nesses debates, esperando alguma resposta direta dele que pudesse resolver a questão. Mas ele lhes respondera apenas por uma parábola sobre criancinhas, em vez de fornecer a cada um deles uma clara descrição dos cargos, né, com que haviam sonhado. Agora, eles sentiam-se embaraçados por ele saber que ainda discutiam a mesma questão: quem seria o maior no reino? Esta não seria a última vez que os discípulos se envolveriam nessa disputa, a despeito dos repetidos esforços de Jesus em instruí-los. Eles ouviriam suas palavras na casa de Cafarnaum aquele dia. Reconheceriam o seu erro em buscar o lugar mais elevado, exatamente o pecado de Lúcifer no princípio. Mas não demoraria muito, né? Tiago e João viria por intermédio da mãe deles com uma solicitação extravagante pelos lugares mais elevados à direita e à esquerda. E novamente os discípulos se acharam envolvidos na divergência. E pouco tempo depois, Pedro, Tiago e João seriam incluídos na misteriosa jornada. Até passariam a noite debatendo sobre quem seria o maior. Mesmo a humilhação de serem incapazes de expulsar um demônio na manhã seguinte não foi suficiente para ensinar-lhes a lição. Pois no cenáculo, na noite anterior à crucifixão de Cristo, estavam novamente a ponto de puxarem espadas, cada qual não se dispondo a conceder o lugar mais elevado e a cumprir a parte de um servo. Os discípulos estavam cometendo um pecado. Sabiam que era pecado. Não obstante, continuaram a praticar isso em repetidas ocasiões. Quem eram os discípulos? Bem, eram homens que tinham o benefício de 3 anos passados em íntima relação com Jesus. Associavam-se com ele dia após dia. Eram homens convertidos, pois Jesus lhes disse quando retornaram de sua viagem missionária, regozijando-se com o poder que lhes fora concedido sobre os demônios, que deviam antes regozijar-se, porque seus nomes estavam escritos no céu. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Olha o que diz Lucas aqui no capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Diz assim: não obstante, alegrai-vos, regozijai-vos,
não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, eles tinham que se alegrar por conta disso, né? O livro da vida não inclui o nome dos que nunca foram convertidos, né? É só você verificar lá no capítulo 3 do Evangelho de João. A história dos discípulos é para alguns um tanto perturbadora. Ela é tão bíblica quanto sua Bíblia. E de fato o padrão de altos e baixos não começa ou termina com eles. Abraão, Jacó, Elias, Davi, Maria, Marta e mesmo Paulo revelam o mesmo padrão, bem como muitos outros. É perturbador, mas é realidade. Uma realidade que a Escritura registra fielmente. Já fizemos notar que não existe essa questão de submissão parcial. A submissão é tudo ou nada. Mas existe a possibilidade de submissão inconstante. De fato, com base nas biografias que a Bíblia nos oferece, poderíamos mesmo ir ao ponto de dizer que a submissão inconstante não é apenas uma possibilidade. Com mais frequência, exigiu tempo e tentativa e erro antes que aquele que se submeteu a Deus aprendesse a permanecer submisso a Ele por todo o tempo, sem vacilação. A tese número 72, que está um pouquinho longe, nós estamos aqui na tese número 23, ela vai entrar em maiores detalhes quanto a esse padrão de altos e baixos na vida cristã. Por agora nós vamos apenas abordar até esse ponto. Suponhamos que você se ache no lugar dos discípulos. Suponhamos que descubra que no minuto esteja dependendo de Deus e experimentando a vitória. E no minuto seguinte, comece de certo modo a depender de você mesmo. E descubra que fracassou, caiu e pecou novamente. O que você fará? Há uma instrução e encorajamento para tal pessoa. A autora americana, Ellen White, ela escreve em um dos seus escritos, datado de 12 de maio de 1896, ela diz o seguinte: se alguém que comunga diariamente com Deus se desvia do caminho, se por um instante deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque intencionalmente, mas, pois quando vê os seus erros, volve-se novamente e fixa os olhos em Jesus. E o fato de que errou não o torna menos querido ao coração de Deus. Ok? Então terminamos aqui a nossa tese número 23. Terminamos aqui o bloco submissão, que vai da tese 17 até a tese 23 que falamos aqui hoje. E vamos partir para o novo bloco a partir da tese número 24 e que nós estaremos falando aqui da próxima vez. Lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque aqui tivemos mais uma chance de meditar em mais uma tese sobre o tema deste livro, 95 teses sobre justificação pela fé. A caminhada ainda é longa, está longe ainda de terminarmos, mas estamos aí já com uma boa parte. E que o Senhor continue nos abençoando, abençoando aqueles que assistem aos vídeos, no estudo deste tema através da Tua Palavra. Continue conosco, Senhor, nos protegendo, nos orientando. Te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Curta, compartilhe, acione o sininho das notificações, se inscreva no canal
Tchau, tchau, fiquem com Deus.